um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e saúde. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Uma excelente manhã de sábado, hoje é dia 27 de maio de 2023. Uma manhã linda, gostosa e muito chuvosa de outono aqui na nossa fronteira mais charmosa do Brasil e a temperatura é de 20 graus. Você que está aí nos acompanhando pelas ondas do rádio 100.9 ou você que está aí das nossas plataformas digitais, você que escolheu uma delas para eleger de sua preferida, muito obrigada pelo carinho, pela audiência e estamos no ar com mais um Medicina e Saúde. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Martins, ele que é cardiologista com abordagem comportamental. Dr. Eduardo, bem-vindo, bom dia, que prazer e que honra ter o senhor aqui nos estúdios. Eu que agradeço, bom dia Cláudio, bom dia Moacir, é sempre uma honra, né, falar num microfone assim aberto a toda a população. E dar os parabéns para vocês aqui, porque a rádio de vocês é realmente impressionante. Obrigada, muito bacana, doutor. Muito legal. Muito obrigada, nós que agradecemos. E o doutor Eduardo é uma caixinha de surpresas, né? Além de ser uma pessoa muito tranquila, fala muito bem, é um médico renomado, trouxe para a gente um presente que eu vou mostrar para vocês aqui, que é um livro sobre treinamento em saúde vascular, cardiovascular. Isso aqui vai render uma outra entrevista, mas a gente vai bater um papo agora. E para a gente iniciar, doutor, eu queria que o senhor começasse contando aonde o senhor nasceu, de onde que o senhor é? Então, Cláudio, eu sou de Criciúma, Santa Catarina. Oh, terra boa. É, capital do carvão. Agora não é mais carvão, agora é cerâmica, é têxtil, enfim. A economia de Criciúma se desenvolveu muito. É uma cidade muito bonita, muito aconchegante e vale a pena visitar. Eu tenho muitos pacientes que visitam Criciúma e adoram. E eu tive um caminho muito interessante, assim, porque eu na minha adolescência, eu lembro que eu olhava para minha cabeça e perguntava assim, gente, para onde que eu vou? Né? Igual o mineiro fala, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou, né? E na época eu fiz direito. Direito? Quando eu tinha 17 anos. A pergunta era, por que medicina? Por que medicina? Aí eu fiz direito, eu tenho 2 irmãos que sempre foram grandes referências para mim. Um até foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Baldo, que é uma cabeça, e o Francisco Carlos, o Chico, que é um grande advogado, uma personalidade incrível, um grande estudioso, leitor voraz, um cientista, uma pessoa muito cativante, né, em termos de referência assim, intelectual. E aí eu fui para o direito, né, muito influenciado por esses meus 2 irmãos, mas depois eu vi que não era nada daquilo que eu queria. E quando eu sentei no banco da faculdade, primeiro dia, Cláudio, foi uma coisa muito incrível, porque eu olhei no quadro do professor e eu vi escrito vestibular. Eu falei, não, gente, eu não quero mais fazer vestibular. E não deu outro. Eu fiquei 2 anos e meio enrolando ali, eu era muito descontente com direito. E lembrei que na minha infância eu sempre quis fazer medicina. Né? Os meus amigos, a maioria dos meus amigos de infância, todos fizeram medicina. Olha. Foi bem interessante. E aí eu resolvi fazer medicina. E aí teve uma influência muito grande, né, um grande amigo que já partiu, que era o professor Valdo Vieira, então a gente fez muitos cursos com ele, e um dia ele virou para mim e falou assim, Eduardo, você vai passar, pode fazer que você vai passar. Aí eu fiz, não passei no primeiro, e no segundo vestibular eu resolvi ir para o Rio de Janeiro, que eu já estudava muito conscienciologia e tal, e fui para lá, ele estava com um trabalho muito intenso no Rio de Janeiro, e eu fui contribuir de alguma maneira, né, com a minha, enfim, por mais receber assistência do que propriamente ajudar, porque eu era um gurizão ainda, né. E aí fiz o vestibular, eu fiz 4 vestibulares no Rio de Janeiro. Eu fiz UF, Universidade Federal Fluminense, fiz o ERJ, a estadual, fiz o FRJ e fiz a Unirio, as 4 federais do Rio de Janeiro. E eu lembro que tem um amigo meu, que hoje ele é diretor patrimonial do Copa D'Or, da Rede D'Or, o Werner. Olha. A gente tinha uma república no Rio de Janeiro. Olha. Nós éramos em 4 pessoas. 4 pessoas. E aí o Werner era um grande amigo e a gente mudou junto para o Rio de Janeiro e aí entrou Ricardo Caprário, entrou Daniel Muniz, que é um jornalista hoje que mora em Maringá.
Ricardo Caprari mora em Foz do Iguaçu, um grande amigo também. E aí a gente estava, eu estudando, eu estava magro, Cláudio, porque eu só estudava, né? Estudava, fazia eu preciso passar, eu tenho que passar. No Miguel Couto, lá na Tijuca. Eu tenho que provar para essa família de advogados. Não, calma, eu vou te contar a maior. Aí o que aconteceu? Eu lembro que o Werner, eu estava com os 4 editais na mão, e o Werner fez uma brincadeira comigo. Ele assim, Eduardo, vamos fazer uma coisa. Ó, fecha o olho, eu vou misturar aqui os 4 editais, você vai pegar aquele que você vai passar. Eu falei, tá bom. Aí eu fechei o olho, ele botou os 4 editais na minha mão, eu fui lá e pum, peguei da Unirio. E aí isso faltava fazer os 4 ainda, né? Sim. E aí eu lembro que na FRJ eu tomei um pau danado. Nossa, mas eu foi uma surra. Nossa, foi uma surra. E aí eu falei, gente... Foi o primeiro? Esse já era o segundo ano, né? Eu tava no segundo ano. No segundo ano. Aí passou um tempinho e meu irmão me liga. O Chico me liga. Eu tenho um apelido de infância que é Duca, né? Em família todo mundo me conhece como Duca. Aí eu tinha largado uma namorada em Florianópolis, né? A gente tinha terminado, fui pro Rio de Janeiro, fazer faculdade, aquela coisa toda e tal. E aquilo criou um impacto na família, né? Tipo, nossa, largou o direito, mas eles me apoiaram, eles não deixaram de me apoiar. Larga o direito, larga o namoro. Larga o namoro e vai, né? Realmente esse menino tá decidido. Tem alguma coisa, ou tá muito certo ou tá muito errado, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas Duca, e se tu não passar? Aí eu falei assim, eu não trabalho com essa hipótese. Eu não cogito isso. Eu não trabalho com essa hipótese. Só que eu tinha deixado a UERJ, psicologia na UERJ, né? Entendeu? Aí eu passei em 7º lugar na UERJ e eram 120 vagas na Unirio, eu passei em 39º na Unirio, na medicina. E aí foi uma alegria uma assim, festa danada. Muito grande, porque foi a minha guinada de vida, né? E ali foi muito interessante, porque é como se você vê que a escolha profissional, ela tem um impacto muito grande na pessoa. Então, muitas vezes eu vejo assim, eu atendo muitas pessoas, Cláudio, às vezes a mulher, isso acontece muito com a mulher, mas acontece com o homem também. A mulher, ela ganha, por exemplo, uma situação, né? Uma paciente minha que ela tem mestrado, doutorado e pós-doc. Tá? Aí ela ganhou um filho, continuou trabalhando. Ganhou 2 filhos, continuou trabalhando. Ganhou o 3º filho, largou o trabalho. E a psicologia comportamental, ela fala uma coisa muito interessante, e quem fala isso é o Alan Rosansky, que é um cardiologista americano, ele é da Columbia University. Ele publicou um artigo na JACC, que é a revista americana de cardiologia. E lá ele coloca uns 14 novos fatores de risco comportamentais para doença cardiovascular. E um deles chama Lack of Sense of Purpose, que é a perda do propósito de vida, ou perda do sentido de vida, de propósito. A pessoa perde o propósito. Olha, que profundo isso. E aí o que acontece com essas pessoas? Quando ela falou isso para mim, ela é da área da saúde, tá? Eu olhei para ela e falei, gente, o engajamento. Foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Porque assim, quando a gente está engajado com o papel social, você tem estimulantes naturais. Vou fazer um projeto, tem que chegar cedo, né? Tem alguém me esperando lá. Parece que não dá oportunidade para a doença chegar. Exatamente. É isso. E aí, veja, eu virei para ela e falei, olha, aí eu expliquei, mas não teve jeito. Passaram-se 5 anos. Ela voltou 5 anos depois no consultório, obesa e com depressão. E num estudo publicado em 2004, chamado Interheart, eles estudaram a relação dos fatores de risco psicossociais com a doença cardiovascular. E descobriram que as pessoas que infartam, 50% das pessoas que infartam, tiveram estresse, ansiedade ou depressão no ano anterior. Quanto, doutor? 50%. Metade. E ali que nesse estudo que foi descoberta a relação de estresse, ansiedade e depressão com a doença cardiovascular, que são os fatores de risco psicossociais. Isso é o que eu mais trabalho, isso que eu mais gosto de trabalhar. Porque o que a gente vê, Cláudio? A pessoa hoje está ótima, o colesterol está ótimo, a pressão está ótima, está tudo ótimo, entendeu? Sim. Só que ela não tem tempo, ela trabalha das 7 às 11, faz 3 turnos, e eu viro para a pessoa e falo assim, você hoje está ótima, amanhã você está péssima. É porque isso, com o passar dos anos, o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, você não sente, mas depois começa a pesar, principalmente quando a idade também vai avançando, né? Porque o tempo passa e os anos passam para nós e a gente vai ficando mais velho. Exatamente. E a gente sente essas mudanças. E aí o resultado vem. E por isso que o senhor escolheu cardiologia, então, a especialidade foi por causa desse foi mais negócio ou menos, de mais porque humanas? o que aconteceu? Quando eu passei na medicina, eu descobri isso, o engajamento social, a função social.
né? O seu papel nessa vida. O que você vem fazer aqui? Então, aquilo é uma gasolina azul. Quando você encaixa. Eu digo que assim, o adolescente, eu acompanhei um adolescente uma vez. Eu tive um relacionamento anterior e nesse relacionamento anterior a minha ex-esposa tinha um filho. E a gente acompanhou muito, tinha 2 filhos. Eu acompanhava muito o crescimento deles. Sim. E eu vi quando esse menino encaixou na vida. Ele tinha 17, 16, deu umas perdidas lá na vida e tal. Daqui a pouco o menino passa no vestibular, escolhe a profissão certa e centra. Ele se torna um menino centrado. E aquilo eu vi acontecer. Era do meu círculo familiar. Sim. Foi incrível. Largou os amigos malucos, largou a bebida, né, tal, aquela coisa toda. Da adolescência, nada de alcoolismo, nada não, pesado. é aquela coisa aquela normal, doideira, né? Que quem nunca duvida. Exato, né? Exatamente. Mas largou aquele balada. Sim. Começou a falar em estudo, fundou uma ONG, blá. Então, quando você vê o encaixe, eu vi, gente, que interessante. Porque eu passei por isso. E vi e vejo as pessoas passarem por isso. Então, quando eu entrei na medicina, aconteceu isso, né? Então, passei na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, uma faculdade super tradicional no Rio, assim, professores super tradicionais, sabe? Assim, enfim, um negócio muito estimulante, né? E aí, quando eu acabei a faculdade, eu ia para neurologia. Eu estava 1 ano e meio trabalhando com a doutora Regina Alvarenga, o doutor Elcio Alvarenga, lá no Rio de Janeiro, serviço de esclerose múltipla do Hospital da Lagoa, que é um serviço super conhecido e famoso lá no Rio. E estava animadão e tal, mas eu sempre me questionava, será? E aí, nesse meu relacionamento, eu mudei para Belo Horizonte. E quando eu mudei para Belo Horizonte, eu conheci o doutor Renato Miari, que era o dono do Hospital Prontocor, que era pai de uma grande amiga minha, Daniela Miari. E aí eu fui visitar o doutor Renato na casa dele. Ele estava doente e estava terminal, era um câncer de fígado hepático. Né? E ele gostava muito de mim, né? Porque eu tinha feito o meu trabalho de conclusão de curso no hospital, no Prontocor, lá em Belo Horizonte. E aí falou, doutor Renato, e aí como é que o senhor está e tal? Ele virou para mim e falou assim, eu estou saindo, você está chegando. Olha só. Eu nunca me esqueço daquilo. E aquilo foi muito impactante. Né? Muito impactante para mim. Porque aí as portas se abriram na cardiologia para mim, sabe? Lá no hospital. Acabou... E aí eu entrei na residência, na cardiologia, e teve uma parte da minha residência que eu fiz nos Estados Unidos. Que o meu chefe, ele tinha... O Dr. Francisco Silveira, lá de Minas Gerais, ele tinha passado 6 meses na Cleveland Clinic. E começou a surgir a oportunidade de eu ir para lá. E aí ele falou assim, Dudu, vai e procura o Topol. O Eric Topol, o Dr. Eric Topol, que é uma das sumidades da cardiologia mundial. Ele que tinha montado todo o serviço de cardiologia da Cleveland Clinic. E essa é uma outra história, e aí é uma história bem interessante, mas assim, só para resumir. O Dr. Eric Topol, ele tão cabeça, tão técnico, tão ético, que o que ele fez? Ele descobriu que o Vioxx, que era aquele anti-inflamatório, estava causando infarto e AVC. Nossa, olha. E os boarders, os diretores da Cleveland Clinic, o grande patrocinador da Cleveland Clinic era a Pfizer, do laboratório Vioxx. E eles pediram pro Topol dar uma maneirada e tal, né? Porque ele botou artigo técnico em revista, tudo mais. Imagina para chegar a um estudo desse e uma conclusão dessa, quanto estudo, quanto conhecimento. Não tem. Não só no estudo, mas na prática também. O que aconteceu foi o seguinte, uma pessoa infartou em Miami e os advogados chamaram ele para ser o técnico. E aí ele foi, deu o parecer dele, quando ele voltou ele foi demitido da Cleveland Clinic. Exatamente na semana que eu cheguei nos Estados Unidos, na Cleveland Clinic. Poxa. E quando eu cheguei lá, eu falei, where is Eric Topol? Cadê o Topol? E todo mundo falava, oh man, don't talk about that. Não fale sobre isso. Não toque nesse assunto, não melhor toque nesse assunto. Moral da história, eu conheci o Topol depois, ele foi buscar os livros dele, ele me deu um monte de livros. Eu trouxe esses livros para o Brasil. E é uma pessoa que eu sigo no Twitter, no Facebook, é uma pessoa... presente que eu conheci nessa vida foi conhecer essa figura. É um cara fora de série. Doutor, toda essa sua caminhada, toda essa sua jornada, depois de passado aí no vestibular, quantos anos de estudo? Então, olha, eu vou te falar uma coisa, assim, eu sempre tive o estudo como uma referência para mim. Tá? Estuda a vida Estudar, toda. ler, Hoje, por exemplo, eu estou estudando muito, eu gosto muito dessa área da cardiologia comportamental, né? Acho que eu escrevi um artigo para uma revista de São Paulo em 2020 sobre psicologia positiva e práticas meditativas. Por quê? Porque eu tenho um princípio assim, Cláudio, que é assim, ó, a gente precisa
ter a fundamentação técnica, tá? O que é o charlatão? O charlatão é o cara... Antigamente, charlatão não era um nome pejorativo, tá? Não era mesmo. Não era pejorativo. Por que se tornou pejorativo? Porque a pessoa não sabe nada e diz que sabe, inventa um monte de coisa e tal. Só que são pessoas muito empáticas. Sim. Tá? E aí eu vi assim, que o problema hoje... Às vezes a gente pega um paciente, o cara vem com 3 receitas, sabe? De múltiplas... Ai, tá precisando de um monte de coisa. Então, hoje o charlatão faz isso. Ele diz que você não tem nada, ele diz que você tem um monte de coisa da cabeça dele, faz você comprar um monte de coisa. Um monte Por de isso que remédio. se tornou muito pejorativo. Mas antigamente não era assim, era a pessoa que interagia muito com as outras pessoas. E eu vi que uma lacuna que essas pessoas têm é uma inadaptação ao determinado grupo ou nicho. Então os caras, eles têm alguma síndrome de impostor, eles acham que eles não têm capacidade, e aí eles pegam um caminho diverso e criam um problemão para eles. E eu vi isso acontecer em situações próximas, assim, né? Em situações conhecidas da cidade, pai de amigos meus e tal, que evoluíram para essa condição que foi muito crítica. E aí eu falei, não, eu quero ter uma formação sólida e ao mesmo tempo eu fazer uma ponte com essa condição humana, né? Essa questão empática. Eu acho que o médico ele tem que ter empatia, ele tem que acoplar com a pessoa, com o paciente, ele tem que extrair do paciente, o paciente tem que chegar perto de você e se sentir à vontade, entendeu? E soltar o freio de mão. Contar tudo, não chegar, né, Não com meias chegar na verdades defesa. ou com medo. Se eu contar isso, o doutor vai me Exatamente. xingar. Você chega no consultório e o médico começa, sei, sei, que mais? Não, teu caso não. Toma isso aqui, ó. Isso. Né? Isso, por exemplo, às vezes a pessoa chega lá no consultório e não tem nada. Ela não tem nada, ela não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem nada. Só que eu brinco assim, ó, o quadrado dela está invadido, né? Você conhece aquela brincadeira do quadrado? Sim. Vamos brincar de quadrado? Cada um no seu. Cada um no seu. Exato. Só que ela entra num relacionamento que o quadrado dela tem todo mundo ali. Exatamente. Quer dizer, ela não cuida dela. É uma bagagem gigante. E cuida de todo mundo, tá? E aí, às vezes, eu fico ali 40 minutos, 50 minutos, 30 minutos. Conversando sobre... A gente faz um check-up, faz uma avaliação cardiológica, mas a gente conversa sobre questões que muitas vezes a pessoa não tem chance de conversar, entendeu? Com ninguém. Doutor, essa era uma das perguntas que eu ia mais lá para o final, mas já que o senhor está falando, eu quero lhe perguntar. Com o acesso fácil da informação, a população em geral... Hoje, estou falando afegão comum, aquele que chega lá no seu consultório, que não tem conhecimento nenhum da medicina, né? Isso tudo, de ter esse acesso à informação muito fácil, na palma da mão, no celular. Estou com uma dor aqui. Google. Google. Não sei o quê, daí conversa com um amigo, né? Isso tudo facilitou ou prejudicou? Não, eu estava vendo ontem uma matéria, houve um summit de informação nos Estados Unidos, não sei se vocês viram, e eles estavam dizendo que hoje o principal problema da sociedade é a desinformação. A desinformação. É tanta informação que acaba virando desinformação. Exatamente. Eu lembro que na época da pandemia eu colocava assim no meu Facebook, gente, vocês querem saber de Covid? Entrem no site da Sociedade Brasileira de Infectologia, por favor. Os caras estudam a especialidade deles, não é nem a minha. Sim. Covid não é nem cardiologia. Claro que depois se tornou cardiologia por causa das complicações da Covid, que eram muitas complicações cardiológicas. E eu falava, tem muita besteira, muita mentira, muita distorção. Entre no site da Sociedade Brasileira de Infectologia, porque por acaso o chefe da sociedade na época foi preceptor da colega nossa, a doutora Betânia, que trabalha no Costa. E a gente conhece a qualidade do trabalho da doutora Betânia, a gente conhece a qualidade desse ambiente, a gente vê que o ambiente é científico, então eles não vão falar bobagem para você. Sim. É conhecimento. Só que é mais fácil, é mais estimulante você pegar um meme, uma mensagem rápida que você não precisa ler, não precisa estudar, Sim. e você constrói um conhecimento totalmente distorcido. Eu costumo dizer o seguinte, Cláudio, a cadeira de imunologia, a disciplina de imunologia, eu falei isso ontem para o meu personal, para o Omar. Falei, Omar, imunologia é a cadeira mais difícil da faculdade. A gente trabalha na faculdade com, assim, por exemplo, o anticorpo, né? Então, o anticorpo ele é fragmentado, então as peças do anticorpo, cada um tem uma especialidade, aí tem múltiplos anticorpos, aí você vai...
É uma loucura aquilo lá. Aquela imunologia é para poucos. E de repente você vê um neurocirurgião na internet falando de imunologia. Exato. Entendeu? É isso que eu ia dizer. Mas aí, para o afegão comum, imagina nós que não temos conhecimento, ver tantos médicos trazendo tantas informações e você busca tentar encontrar. Olha, e daí, mas como é que fica, sabe doutor? o que acontece? É que Covid há muito tempo deixou de ser científico. Covid se tornou um assunto político, ideológico. E aí é muito difícil você conversar sobre um assunto político e ideológico, porque o que você vai falar? Você fala uma coisa, já na hora que você fala qualquer coisa, a pessoa já puxa um troço ideológico. Na tua fala, ela já te categoriza como ideológico. Isso. E aí fica muito complicado. Agora, quando você vai conversar com um cientista, por exemplo, o Dr. Topol, eu acompanho ele no Twitter, naquela época da pandemia, ele não errou uma. Ele não errou uma. A questão da hidroxicloroquina, em maio de 2020, tinha caído. Eu fiz uma live sobre cloroquina, fui estudar cloroquina em março. E aí eu entrei no... Março de 2020. 2020. Tinha acabado de estourar a Covid, 26 de março. E aí eu fui para o Clinical Trials, para ver quantos estudos tinha de hidroxicloroquina. Tinha uns 42 já, estudando Covid e cloroquina. Inclusive um estudo do Einstein. Gente, eu sou médico convidado do Einstein. Eu posso internar no Einstein, assim, eu trabalho em São Paulo. E eu conheço muitos colegas dentro do Einstein. E eu sei muito bem o que é o Einstein. Nossa. Eu não vou, não preciso nem falar. O Instituto de Pesquisa do Einstein, enfim. Ninguém brinca lá. O negócio é sério. É sério. É seríssimo. É seríssimo. Então, o estudo do Einstein tinha 440 pacientes acompanhados. Tá? Caiu em junho, julho. Aí veja, vai caindo. Caiu em Oxford, caiu no CDC americano, caiu no Einstein. E eu vou ficar defendendo o negócio? Que não funciona. Que não funciona. Né? Então, a fake news, a mentira, a distorção, ela mexe com as nossas crenças. E ela é enviesada pela ideologia. E hoje a gente tem um problemão, é muito difícil. Agora deu uma acalmada, né? Porque acabou aquela loucura toda e tal. Mas está ali latente. Sim. E eu tenho estudado uma socióloga, ela chama Isabel Wilkers. Ela escreveu um livro chamado Casta. E ela conta essa questão, que o conhecimento humano, ele fica lá, as pessoas, né? As ideologias, enfim, as questões todas humanas, elas ficam latentes um período. E depois elas afloram socialmente em zeitgeist, em espíritos de época diferentes. Sim. E aí quando você olha isso para a questão da saúde, você vê que é um problemão, gente. Porque assim, lá na década de... Eu tenho um livro que chama A Bailarina da Morte, não sei se você já ouviu falar, que é a história da gripe espanhola. Sim, ouvi, já vi. Então, a Bailarina da Morte, por que é bailarina? Porque ela entrou pelo Brasil e o caminho fez tipo uma bailarina, assim, ela fez uma dança pelo litoral, pelos navios, né? Veio um navio da Europa, aportou no Recife, aí entrou a gripe espanhola, ela foi entrando fazendo caminhos, assim. Então faz uma dança, você olha o mapa, fez uma dança, né, no Brasil, por isso que chama Bailarina da Morte. E você vê que naquela época você tinha os antivacinas, não tinha vacina, perdão, mas os anti-máscara, movimento anti-máscara, tinha em Nova York, tinha passeata contra a máscara. Sim. As vacinas aqui no Brasil, quando chegaram também em relação da poliomielite, também se tinha muito, se falava. E aí quando a gente muito... faz medicina, estuda e vê as pessoas sérias, o que aconteceu com a vacina no Brasil, no mundo, né? Sim, no mundo todo. No mundo todo. Aí é patético, né? Porque você vê que a vacina chega, salva um monte de gente, acaba com a pandemia, a pessoa ainda vem dizer que a vacina faz mal. É muito complicado. É uma área muito complicada. E para o afegão comum, que é o ser humano que está lá, que é formado em outra área, está trabalhando em outra área, quando busca, porque o conhecimento está aí, né? Colocaram na palma da mão de todos nós, e aí tanta desinformações vem daí a descrença, né? Chega a descrença, chega aonde eu vou, para onde eu vou. Cláudia, você trabalha com rádio há quantos anos? Muitos anos, doutor. Mais ou menos. Eu no meio da comunicação, estou 8 anos. 8 anos. 8 anos. Veja. O Moacir já tem 30 e poucos anos, quase 40. O Moacir está com quase 40 anos de comunicação. Aí eu pergunto para vocês, aí vocês têm o Facebook de vocês e vem um bonitão lá e começa a falar qualquer coisa de comunicação. Sim, que ele é o comunicador de Facebook, né? Sim. Então a gente teve especialista de Facebook, sabe? Bate-bocas. É aquela história da pessoa, ela comenta o comentário anterior, mas não comenta o post, já viu? Sim. Ele nem sabe mais o que é o post. Já tá lá só lá nos comentários. Só nos comentários, o comentário do comentário. Tipo, vou fazer uma pipoca, vou pegar para ir lá nos comentários para ler os comentários. Exato. Tem muito isso. Então veja, hoje em dia, o especialista,
ele é preciso debater com um ignorante. Né? E eu fui estudar isso recentemente, né? Eu fiz um paper sobre isso, e eu descobri um cara que ele falava o seguinte, né? Que assim, cada um tem os seus fatos hoje em dia. É verdade. Cada um tem os seus fatos. É isso e mesmo. aí, assim, cada um tem... Quer dizer, eu tenho o meu fato, você tem o seu fato. Quer dizer, você tem as suas crenças, eu tenho as minhas crenças, e a gente acaba, às vezes, se chocando. A realidade está aqui, ó. A verdade está aí, a nua e realidade crua. está do lado, e os dois estão ali fora da realidade, debatendo. E isso que está acontecendo hoje, né? Nas bolhas, enfim. Doutor, olha, já são 8h29. Nós temos que ir para o intervalo comercial, mas eu vou deixar a pergunta aqui para o senhor, para quando nós voltarmos do intervalo comercial, que é rapidão, para o senhor tomar um gole de água e a gente voltar. Olha só, vamos lá para as redes sociais. Nas redes sociais é cada vez mais fácil encontrar tratamentos que prometem um corpo perfeito com a ajuda de hormônios e anabolizantes. Na Europa, é um problema de saúde pública. Existem ambulatórios dedicados a pessoas que têm adição por esteroides e anabolizantes e precisam de cuidados para viver sem o uso dessas medicações. A mesma coisa nos Estados Unidos e em alguns países a prescrição é proibida. O Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição de anabolizantes para fins estéticos e ganho de massa muscular e também no esporte. Os anabolizantes fazem o que para o nosso coração, doutor? Toma um gole d'água e depois o senhor volta falando, principalmente nós que moramos aqui na fronteira, que é muito fácil atravessar a ponte e buscar do outro lado, e aí a gente sabe o que acontece. Mas o doutor vai voltar depois do intervalo falando para a gente em relação ao anabolizantes, o que ele faz para o nosso corpo, mas principalmente para o nosso coração. Não sai daí que a gente volta já. Estamos apresentando Medicina e Saúde. Clínica de Olhos Dr. Franco, sua saúde é seu melhor prazer. Clínica de Olhos Dr. Franco, uma história de vida com você. Cuide da saúde dos seus olhos, a vida é como você a vê. Clínica de Olhos Dr. Franco. Clínica de Olhos Dr. Franco, Rua Antônio Raposo, 406, Sala 604. Edifício Marajoaras. Telefone 3523-7763. Você está preparado para conhecer o novo, se surpreender e se apaixonar? O Cassino del Este está de casa nova, trazendo um novo e exclusivo conceito de entretenimento, mas com a tradição do atendimento de excelência. Novas máquinas de jogos de última geração, lindas e super dinâmicas. Um novo bar com deliciosas opções. Cassino del Este, agora no piso térreo do Shopping del Este. Atendimento das 10 da manhã à 1 da madrugada com transporte gratuito. Venha conhecer as novidades do Cassino del Este. Informe-se pelo 45 98821 9204. Um centro cirúrgico incomparável. Day Medical Center e Hospital Costa Cavalcante, juntos para oferecer em Foz do Iguaçu uma estrutura premium na área da saúde. Tudo pensado para o máximo conforto dos pacientes e profissionais da saúde. Agende sua visita pelo WhatsApp 45 3198 9161 ou 99935 2157. 3 países, 2 fronteiras e agora um Medical Center de padrão internacional. A Paraná Decor em breve irá receber a sua nova, linda e sofisticada coleção. E que tal você aproveitar agora os descontos incríveis da coleção atual? Itens que podem chegar até 45%. Mas não perca tempo! Essa sensacional promoção termina dia 31 de maio. Paraná Decor. Móveis e decoração em Foz do Iguaçu. Avenida Juscelino Kubitschek, 2733, Foz do Iguaçu. No Instagram, @Paranadecor.
Ganhe um óculos de aniversário das Óticas Samir. É isso mesmo, não é sorteio não. Na compra de um óculos, ganhe outro. Comprando um óculos completo, que é armação e lente, com o melhor preço garantido, você ganha o segundo óculos para presentear quem você quiser. E tudo em 10 vezes sem juros. Isso só a maior rede de óticas do oeste do Paraná para fazer por você. Aniversário Ótica Samir com 5 lojas em Foz. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. Você está procurando o carro dos seus sonhos? Então venha para o Descubra Peugeot na Auto Foz, a sua concessionária de confiança em Foz do Iguaçu e região. Aqui você vai encontrar Peugeot 208, o melhor hatch da categoria, a partir de R$ 69.990. Não perca essa oportunidade. Venha para o Descubra Peugeot. Seu Peugeot em todos os sentidos está na Auto Foz. Dúvidas? Ligue 45 3520 1212. Peugeot. No trânsito, escolha a vida. 8h34. Estamos de volta. Medicina e Saúde. Olá, estamos de volta com Medicina e Saúde deste sábado chuvoso, manhã gostosa de sábado. Quero mandar um beijo especial para Elisângela da De Paula Contadores, que está em nossa companhia e disse que realmente amanhã não podia ser melhor ouvindo o Dr. Eduardo. Que bom ter o senhor aqui nos estúdios, trazendo tanto conhecimento para a gente e tirando tantas dúvidas, doutor. Imagina, Cláudia, só dizer que a Elisângela é um presente aqui para a cidade e um presente para nós, né? Eu sempre falo que eu quero vê-la como prefeita. Ela disse, para com isso, Cláudia, você tá e faz assim para mim. Você tá louca. Mas a energia para ela não falta, viu? Impressionante. Não. A gente precisava de pessoas assim mais, né? Aí no comando não só da cidade, mas de todos os lugares. Quem sabe a gente conseguiria mudar o nosso mundão de meu Deus, junta né? competência com rapport, né? Com interesse pelas pessoas, né? Você tem o conhecimento, a competência, mas você tem interesse pelo ser humano, né? Você gosta de gente, né? É verdade. Eu acho que quando se junta isso, dá esses exemplos assim que a gente tem da Elisângela e tantas pessoas. Aquela vontade, né, que a gente vê dessas pessoas como a Elisângela da De Paula, de que acredita no humano, acredita que fazendo a coisa certa vai fazer realmente a grande diferença. Faz a diferença, né? Exatamente. Doutor, mas bora lá para a nossa entrevista. Conta pra gente então em relação aos anabolizantes, porque como eu falei ainda antes do intervalo, né, o nosso Conselho de Medicina proibiu o uso no Brasil, mas a gente está na fronteira, a gente sabe das facilidades para o uso, e eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência, para quem está aí, a grande maioria de quem já treina muito, vai muito para academia, se cuida muito, quer um outro resultado, e como a gente falava das mídias, a gente falava em relação à facilidade de ter acesso a tantas informações e as pessoas ficam meio perdidas nesse caminho. Eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência o que isso causa no coração. Vamos lá. Então, assim, tecnicamente falando, tá? O anabolizante, então você tem a testosterona, né? Você tem o decadurabolin, você tem ali a oxandrolona, são hormônios que promovem alterações cardíacas importantes, tá? Então uma primeira delas é o seguinte, bem fácil da pessoa entender. Se ele faz aumento do músculo esquelético, né, vai fazer aumento do músculo cardíaco também. Só que o músculo cardíaco não pode aumentar. Quando ele aumenta, ele fica doente. Aumenta o coração. Que é a disfunção diastólica. Ele vai ficando grosso e daqui a pouco o batimento não funciona mais. Então a hipertrofia do ventrículo esquerdo é uma das primeiras coisas mais comuns que o hormônio faz, né? Mas Eduardo, e o cara que tem 50 anos, que tem uma deficiência de hormônios, por exemplo, vai fazer também? Não, porque ele vai fazer em doses pequenas, corretas, acompanhada, com urologista, com especialista, é diferente. Aí não indicado. Exatamente, aí é a indicação. Por isso que o Conselho Federal de Medicina não interrompeu o uso. Sim. Ele só interrompeu o uso nessa condição estética, que é bizarro, porque você não precisa disso. Então a primeira coisa é hipertrofia. A outra coisa, ele faz hipertensão. Tá? Ele causa hipertensão, ele altera os hormônios, ele altera a mecânica fluídica do sangue, e o sangue começa a ficar mais, digamos assim, inchado de líquidos. Então, e aí vai aumentando a pressão. Pressão alta. E assim, é engraçado porque eu tenho pacientes de todos esses tipos. Eu tenho paciente com hipertensão, eu tenho paciente com hipertrofia, tem um paciente que fez um choque cardiogênico, ou seja, a fração de ejeção, que é o percentual que o teu coração ejeta normalmente acima de 50%, a dele estava em 23%. 23%. Que já é praticamente indicação de transplante.
32 anos. O que você acha? 32 anos. 32 anos. Então, veja, a hipertensão, a hipertrofia, né, a disfunção, quer dizer, o coração ele vai remodelando de uma maneira que vai chegando num quadro, que é o quadro de insuficiência cardíaca, e é muito triste, porque a maioria não tem reversão. Isso que eu ia perguntar, doutor, parou de usar, vai reverter, o coraçãozinho vai difícil, diminuir? A gente não pode falar assim, vai voltar. Hoje, com o novo rol de tratamento da insuficiência cardíaca, você tem boas chances de recuperação. Tá? Século XXI, depois de 2015, 2017, principalmente depois de 2020, nós pulamos de 3 para 5 pilares de tratamento da insuficiência cardíaca. E isso tem gerado muitos pacientes com insuficiência cardíaca recuperada, que a gente fala. Que antigamente era muito ligado ao alcoolismo, o cara parava o alcoolismo, o coração voltava ao normal. Né? Após parto, por exemplo, na insuficiência cardíaca periparto, na mulher podia acontecer, às vezes voltava, mas a grande maioria dificilmente não voltava, o prognóstico em 5 anos de morte. Né? Hoje não. A gente estava falando disso essa semana, hoje não. Com esse rol de tratamento atual que a gente tem com a insuficiência cardíaca, é impressionante como que volta, como que o coração tem voltado, sabe? Sim. Mas ninguém quer brincar com isso, né? Porque você não tem como você arriscar a sua vida por causa desse processo muscular. E a outra condição, então eu falei, né, da hipertensão, da hipertrofia, da disfunção miocárdica do coração, que gera insuficiência cardíaca, e a disfunção endotelial, que é a parede do vaso. Então ele causa uma disfunção no endotélio em que facilita a progressão de placa de gordura e a pessoa infarta. E eu tive 2 pacientes, um de 28 anos, outro de 33 anos, usuários de anabolizantes, que infartaram, chegaram no Costa com a artéria fechada por gordura. 28 e 31. 28 e 33 anos. Então assim, Clau, sério. Essa entrevista, assim, essa conversa, se você que está ouvindo aí, tá, usa, eu só vou te falar uma coisa, para hoje. Não entra numa coisa que a psicologia chama de vigorexia, que é o vigor excess, é o excesso de vigor, é um distúrbio psicológico em que a pessoa acha que quanto mais forte for o corpo dela, mais forte ela vai ser. Olha É uma distorção cognitiva. Eu tive um paciente, Clau, que ele era segurança. E eu não conseguia ajudar ele a emagrecer. Por quê? Porque ele achava que a barriga dele grandona, e quanto mais grandão ele fosse, mais proteção ele faria. Então você veja como que tudo bagunça a cabeça. É verdade. Distorce tudo. Então o vigor excess, por exemplo, a vigorexia, é o distúrbio dessas pessoas psicológico latente por trás da procura por essa massa muscular excessiva que a pessoa quer ter. E veja, é uma coisa muito boa você fazer musculação, sem dúvida, eu faço musculação, cobro dos meus pacientes, precisa fazer musculação por causa de inúmeros benefícios, precisa fazer exercícios aeróbicos por causa de inúmeros benefícios, mas gente, tem uma estrada, tem um quadrado ali, ó, e que tem limites. Né? Uma coisa é você ser definido com um corpo legal, outra coisa é você ser um marombadão fortão com usos de anabolizantes. Então eu costumo dizer o seguinte, o exercício ele é um meio, sabe? Ele é um meio para a sua vida, para a sua saúde, ele vai te fazer dormir melhor, ele vai fazer com que o teu joelho funcione melhor, o teu quadril, o teu coração, tudo. Mas tem que juntar, né? Aeróbico com musculação. Sim. Agora, essas pessoas, esses jovens, a maioria jovens, né? Eles estão correndo um risco de vida. Olha, veja, é grave. Risco de vida. E como é que você entra nisso, numa aventura? Um dos pacientes virou para mim e falou assim, doutor, já chegou assim para mim. A minha fração de ejeção é abaixo de 22? Assim, por que você está perguntando? Não, porque teve um amigo meu que teve fração de ejeção de 22%. Quer dizer, já está no métier deles ficar ligado se o coração vai ter problema ou não. Quer dizer, eles já sabem e eles assumem esse risco. Então você veja o que é a loucura da distorção da vigorexia. E eu tenho amigos, estava falando isso ontem com um amigo meu, né? Eu tive um amigo meu que infartou recentemente, jovem, 51 anos, e a gente estava conversando sobre essa situação e a gente conversou sobre isso, como que muitas pessoas conscientes estão embarcando no vigor excess, no excesso de vigor.
Entende? Como às vezes uma questão compensatória, sabe? Tô sem uma bandeira de vida, tô sem sabe, um mote na minha vida, às vezes tá com vazio existencial, às vezes tá com uma coisa ali, o cara vai e preenche com excesso de alguma coisa. Né? Eu acho que isso é um grande problema. E aí acaba encurtando a vida, trazendo um monte de problemas para a vida que não precisava e era desnecessário, né, doutor? Temos uma pergunta? Temos uma pergunta para o doutor. Vamos. Vem de encontro com o assunto. Temos uma pergunta. A ouvinte Érica está acompanhando a nossa entrevista. Um beijo, Érica. Bom dia para você, minha querida. É sobre os energéticos. Vejo muito consumo entre os jovens. Energético, sabe aquela? Sim. Aí a gente tem que lembrar da cafeína, né? Então, algumas pessoas metabolizam bem a cafeína, tá? Não sentem muito, não dão taquicardia e tal, mas às vezes estão ansiosas e não sabem de onde. E aí você vai ver, tá ali 1 litro de café por dia, né? Usando energético junto com um monte de outras coisas. Aqueles energéticos são puro açúcar também, né? Muita coisa ali alimentar que pode fazer mal. Então, eu acho que é o seguinte, gente, tem um chinês, neto do Confúcio, chamado Kongzi. O apelido dele era Tsetse. O Tsetse. Ele tinha, na China é conhecido como Tsetse, é o neto do Confúcio. Ele escreveu um livro chamado A Filosofia do Meio. A filosofia do meio, já ouvi falar. Então, até os nossos amigos aqui de Foz, o Antônio Pitaguari e mais alguns colegas, traduziram esse livro e ele tem à disposição lá no CAEC, para quem quiser. A Filosofia do Meio. E na Filosofia do Meio, o que ele fala? Que a virtude é o equilíbrio. Entendeu? A virtude é o meio, não é o excesso. Nem de mais e nem de menos. Nem de mais, nem de menos. A água pode matar. Eu tomo água, eu tomo 2 litros por dia. Quem me conhece sabe, essa garrafa fica para tudo que é lado comigo. Entendeu? Eu preciso queimar essa garrafa aqui até meio-dia. Sim. Entendeu? Mas você fala assim, mas é demais. Não, eu, por exemplo, não tenho cálculo renal. Esses dias eu vi um anúncio, uma matéria no Globo, a pessoa falando assim, o pesquisador, porque agora virou uma bandeira esse negócio de água e não precisa, esse excesso de água. Amigo, desculpa. Entendeu? 2 litros de água... Eu duvido, muito raro você ter um cálculo renal, no mínimo. Sim. Sem contar o benefício da água no seu corpo. Agora, 6 litros d'água por dia, daí não vai ser bom. Aí é exagero. Aí é excesso. É excesso. Né? Aí 1 copo de água por dia é pouco. Então vamos ficar no meio. Tudo, exatamente. É equilíbrio. Tudo é equilíbrio. E aí, às vezes, as pessoas elas querem uma compensação endorfínica. Que pode vir de qualquer coisa, pode vir do chocolate, pode vir da comida, pode vir do exercício, pode vir de qualquer coisa. E ela esquece isso. Então, o Vigor Excess, o excesso do vigor, hoje, aqui na Tríplice Fronteira, perto do Paraguai, com o anabolizante ali do lado, juntou a fome com a vontade de comer. Então, a pessoa tem o excesso do vigor e tem à disposição a ferramenta que vai transformar o cara num transformer qualquer, aí que tu não sabe o que vai dar, né? Super humano. E aí ele vai pra internet, ele faz vídeo, aí ele mostra os músculos, aí ele fala como é que faz exercício, quer dizer, tudo excesso, tudo errado. Sim. Entendeu? É um problema. É muito sério. Então, nada de anabolizantes aí para fins estéticos, né, doutor? Para ganho de massa, muito cuidado, sempre procurar um médico. Se for de indicação médica, como o doutor disse que precisa, aí é outra conversa, né? Mapeie se você é uma personalidade com tendência ao excesso. Então, não tem problema você ser uma personalidade assim, entendeu? Porque todos nós temos vícios, qualidades, faz parte, problemas, dificuldades e tal. A questão é, mapeie isso, porque se você tem essa condição, e se você pega ela, fala, eu tenho, o médico lá falou, acho que eu tenho esse negócio. Vai estudar isso aí. Às vezes faz uma terapia, faz um trabalho para você sair do excesso. Entendeu? Para voltar para o equilíbrio. Porque aonde a gente manifesta na vida com excesso, o corpo vai pagar, Cláudio. A fatura vai chegar. Excesso de não fazer nada, por exemplo, sedentarismo. Sedentarismo. Que é a grande pandemia, né? Nós estamos falando aqui do excesso de exercício, tá certo? Por causa do anabolizante. Mas a grande pandemia é o quê? Da preguiça. E aí no livro que eu te falei ali, que a gente deu de presente aqui para a rádio... Eu vou mostrar aqui na câmera, pode falar. O que a gente fala aí, né? Que a preguiça... ela é o antônimo da saúde. O que é saúde? Saúde é o esforço. Você quer ter saúde? Faça força, filho. Entendeu? Olha. A gente gosta muito lá da Elisângela, da De Paula. Você olha lá para De Paula. Assim, olha, impressionante.
é uma empresa super saudável. Super saudável. Por quê? Porque eles fazem força. Esforço. Não tem outra palavra. Entendeu? Essa semana eu brinquei com as meninas lá na clínica. Normalmente eu saio da clínica meio-dia 15, meio-dia 20, vou para casa, almoço, vou para o hospital, vou para o Costa. Sim. Essa semana deu um chabu lá, eu brinco, falo chabu, deu um problema. Né? Deu um chabu. Chabu lá que acumulou muitos pacientes, eu tive que almoçar lá na clínica, filha. O que vai fazer? Entendeu? Foi uma situação diferente. Ó, não dá, eu vou ter que almoçar aqui. Não é meu padrão, quer dizer, uma coisa é você almoçar na clínica todos os dias. Olha o excesso. Sim. Outra coisa é, aconteceu um problema, você vai lá e resolve. Mas o meu padrão não é esse. O meu padrão é almoçar em casa. No outro dia eu estava lá em casa, bonitinho, meio-dia e 20 almoçando, entendeu? Então veja. Mas naquele momento que precisou daquele esforço maior. Esforço. Então as empresas são saudáveis porque fazem força. Um dia eu convido vocês para vir aqui na Rádio Clube. Vocês vão ver que estúdio, que coisa linda que é isso aqui. Obrigada, doutor. Agora, aqui tem suor, sabe? Os detalhes aqui do estúdio, né? A qualidade, tem uma mesa que posta linda com café da manhã. Quer dizer, olha o esforço de vocês. Isso é esforço. Agora, a pessoa quer ter saúde, bonitona, ficando em casa na rede. Desculpa, gente, não vai ter saúde. A saúde ela vai ter na corridinha, com calma, nada de 30 km, é 5. Na bicicleta, calma, não é 200 km, começa é 30, devagar, tá bom. Né? Né? Não vai para o excesso. Porque daí vai ter o desgaste das juntas a pessoa também. quer ir de 0 a 100 em um mês. Né? De nem 1 quilômetro a 100 quilômetros de bicicleta em um mês, entendeu? E aí vai se machucar. Né? Então, o excesso leva... A gente já falou disso. Agora, veja, saúde é esforço. Preguiça é doença. Tá? E se você quer ter saúde, você precisa fazer força. Essa que é a síntese da situação. Pronto, tá bem explicado para a nossa audiência, doutor. E agora a pergunta que não quer calar é o seguinte: o avanço da tecnologia trouxe avanços tanto na área médica, médicos com treinamentos muito mais robustos, com muito mais conhecimento, com muito mais facilidade a cursos, porque hoje tem nas grandes capitais, se facilitou muito, você já não precisa mais tanto ir para o exterior para fazer busca de conhecimento, porque vem até ao conhecimento de médicos. A gente vê hoje que um médico aqui no Medicina e Saúde, a gente tem entrevistado médicos que fazem cursos, 3, 4, 5 cursos ao ano de especialização, de busca de mais conhecimento. E dentro de tudo isso veio também em relação ao medicamento, as drogas medicamentosas, né? Também teve aí nesse boom da tecnologia esses grandes avanços. Como que fica o paciente lá na ponta, que tem que tomar um remédio, por exemplo, para hipertensão, para o colesterol, que ainda dizem que o colesterol é o bicho-papão do coração? Continua. Isso vai ter que ser assunto para uma próxima entrevista, mas eu queria que o senhor falasse das pessoas que param de tomar medicamento e dizem, eu não vou tomar esse medicamento aqui, tipo, por exemplo, quem tem pressão alta, reluta para não tomar medicamento. Eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência da importância e dos cuidados e o que a tecnologia trouxe de melhor para tudo isso. Assim, existe uma situação, Cláudio, que é o preconceito com medicamento. Tá? É um apriorismo. A pessoa pensa, um pensamento a priori. Ela pensa assim, medicamento faz mal e vicia. E outra coisa, quanto mais saudável eu for, menos remédio eu vou tomar. Então ela pega essas duas premissas, medicamento vicia, quanto mais saúde eu tiver, menos remédio eu vou tomar. Isso entra na cabeça da pessoa, tu não consegue tirar da pessoa. E aí ela chega lá, hipertensa, com colesterol alto, você dá um remédio e a pessoa reluta em tomar. Então aí que entra o humano, né? Aí que entra o médico, porque a inteligência artificial e um software não vai interagir. Fulano, vamos conversar aqui. Existe uma coisa que é energia humana, gente. Entendeu? Isso, desculpa, o robô não vai dar. O chatbot não vai te dar isso também. Entendeu? Que é a interação. E veja, quando você vai conversar, eu costumo dizer isso muito para os residentes lá do Costa, né, e do Municipal. Eu trabalho nesses 2 hospitais. Eu falo o seguinte, olha, vocês querem ser grandes profissionais? Dê exemplo. Se você quer cobrar do seu paciente para ele fazer exercício, faça você, porque você vai ver quais são as dificuldades que existem para assumir uma agenda dessa, para você chegar e falar assim, 5 vezes por semana, e você fala, eu faço. Eu trabalho em 2 hospitais, tenho uma clínica e faço exercício, não furo, tem 8 anos que eu faço exercício e cuido da minha alimentação. Faço força. Né? E eu brinco assim, não é seita. Não pode mais um bolo
Não é isso. Você pode comer o seu bolo, a sua cervejinha ali. O problema é que as pessoas são excesso. De novo, né? Excesso. O fim de semana dela começa na quinta. Eu posso tomar uma cervejinha só no fim de semana? Eu falei, o seu fim de semana começa quando? Quinta, sexta, sábado. O cara quer fazer a festa dele quinta, sexta, sábado, domingo e cuidar segunda, terça e quarta. Então, quer dizer, já tá tudo errado, né? E quantos finais de semana tem um mês? Quantos finais de semana tem um ano? Daí junta tudo para ver, né? Tudo. Pronto, e daí? Então, o humano, nessa tua pergunta, ele é insubstituível. Né? Eu tenho um amigo meu, eletrofisiologista em Belo Horizonte, que é um cara internacional, uma figura fora de série. E ele esses dias me mandou um vídeo dele fazendo uma ablação em Buenos Aires de Belo Horizonte. Olha só. Impressionante, gente. O paciente lá em Buenos Aires, Meu ele Deus. em Belo Horizonte, os dois médicos lá manipulando o paciente e ele lá vendo o gráfico, a situação toda do mapeamento elétrico do coração, falando a esquerda, aquilo ali é potencial, aquilo não é tal, e interagindo junto com o pessoal em Buenos Aires. E a paciente saiu bem, ela tinha uma arritmia ventricular, ablacionaram o foco arritmogênico e ela saiu super bem. Esse é o avanço tecnológico que, palmas para ele. Isso é fantástico. Por exemplo, a gente falou aqui da insuficiência cardíaca, né? Nós trabalhamos quase 15 anos, Clau, com enalapril, beta-bloqueador, né? O IECA, o beta-bloqueador, carvedilol e espironolactona. Essas 3 medicações para insuficiência cardíaca era o padrão. Sim. E eu fiz o protocolo de insuficiência cardíaca do Costa em 2013, comecei em 2013 e lancei em 2015. A gente tinha só isso para tratar a insuficiência cardíaca. Nisso que 2015. Agora, gente, agora aqui, tô falando 2015, tá? Eu tinha comprado um livro que 8 anos atrás. Exatamente, um livro de insuficiência cardíaca da Oxford, da Inglaterra, um tratado só sobre insuficiência cardíaca e montei o protocolo em cima daquele tratado, tá? E aí aconteceu um negócio muito incrível, né? Porque aí, em 2017, foi lançado em 2014, mas chegou no Brasil uma nova droga, que é o Entresto, que acabou substituindo o enalapril. Então a gente acaba tendo enalapril com o Entresto, era mais ou menos 3 também. Os 3, porque um substituiu o outro, então não era uma nova, mas era uma droga muito boa, melhor que o enalapril. Ok. E aí a gente atualizou o protocolo em 2017. 2017. De 3 passou a tomar um medicamento? Não, continuavam os 3, só que tinha opção entre o enalapril e o Entresto, podia usar um dos dois, e a gente acaba usando, na verdade, o Entresto, que é muito melhor. Muito bem, aí chegou em 2020, chegou uma droga, descobriram uma droga, até tem um nome difícil, é inibidor SGLT2, tá? É uma droga para o diabetes, que, assim, no estudo dos pacientes com diabetes, descobriram que os pacientes com insuficiência cardíaca que tinham diabetes melhoravam muito a insuficiência cardíaca. Aí eles, gente, vamos estudar pacientes com insuficiência cardíaca e até sem diabetes com essa droga, porque o benefício foi muito grande. Moral da história, a droga faz um strike do bem nos pacientes com insuficiência cardíaca, inclusive sem diabetes. E aí, a Sociedade Europeia de Cardiologia, em 2020 e 2021, já publicaram as diretrizes novas, incluindo essas medicações para tratar a insuficiência cardíaca, que naturalmente era uma droga para diabetes. Muito bem, esse ano, então agora a gente já está com 4 pilares de insuficiência cardíaca, tratamento da insuficiência cardíaca. Agora tem um mês, a Sociedade Europeia lança o 5º pilar de tratamento da insuficiência cardíaca. Qual é o 5º pilar? Reabilitação, exercício. Exercícios. Então veja, nós levamos quantos anos que a gente tem em diagnóstico de insuficiência cardíaca? 50 anos, 60 anos, para chegar à conclusão de que o exercício físico, sem esse excesso que a gente falou aqui, com equilíbrio, seguindo os princípios do Tsetsa, da filosofia do meio, ele faz o teu corpo viver. E eu costumo dizer o seguinte, Clau, o nosso corpo, ele é um animal, tá? Ele é um animal da floresta. Esse corpo aqui foi feito para a floresta. É o mesmo de 10 mil anos atrás. Eu tenho canino, entendeu? Eu tenho apêndice caudal, o rabo, né, que cortou do macaco. Eu tenho tudo, você também, todos nós aqui. Todos nós temos. Tem a unha que parece uma garra. Exatamente. Nós temos um sistema chamado límbico, que é o sistema emocional do mamífero. Só que a nossa diferença é que existe um racional, que é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal fala o quê? Cara, dosa essas emoções aí. O cachorro não dosa. Tu dá o ossinho, tira o ossinho e te morde. Né? Verdade.
Então, assim, nós não vou ficar com raiva, calma, respira. Olha o seu racional conversando, entendeu? Respira que esse fulano não vale a pena você gastar o seu réu primário. Exato. A minha mulher fala isso. Não vou gastar meu réu primário, muito aquela advogada. Mas então é muito interessante você ver essa condição, né, fazendo essa ideia final aí da inteligência artificial e tudo mais, que assim, o humano ele não vai perder, né? A tecnologia veio para ajudar. Sim. E de novo, você precisa se posicionar nesse meio. Você vai para o excesso de tecnologia, você vai para o excesso do humano, quer dizer, não adianta eu ignorar a tecnologia. Não tem como virar as costas. Não tem como virar as costas, entendeu? Esses dias eu botei no chatbot lá. Qual que é o tratamento da hipertensão? Eu sou apenas um programador de linguagens, não tenho condição de explicar nesse momento e tal. Mas veja bem, o Hunt, que é o cara que iniciou a tecnologia de inteligência artificial no Google, dentro do Google, ele saiu do Google. Ele saiu, ele disse, não, isso aí não é para a humanidade, Exatamente. Não. Ele deu uma entrevista falando o seguinte, se esse troço cai na mão de alguém mal intencionado, são 10 mil chatbots, eles se conversam instantaneamente. Então, você põe um vírus, um vício, num chatbot, ele vai contaminar 10 mil ao mesmo tempo. Isso. Entendeu? E aí você tem um grande problema. Então, eu acho que a grande mensagem nossa, em termos de saúde cardiovascular, é a busca de um equilíbrio. Só que para você buscar um equilíbrio, você precisa se conhecer. Você tem que saber, eu tenho vigor excess? Eu tenho excesso de vigor? Eu tenho excesso de preguiça? Eu sou workaholic? Eu quero trabalhar igual um maluco e acho que a vida é trabalho? Entendeu? Desculpa te falar, meu amigo, a vida não é trabalho. O trabalho é um meio de você fazer muitas coisas, inclusive ajudar as pessoas. Né? Se você não pega o seu trabalho e coloca com um viés da sua assistência, da sua motivação em ajudar as pessoas, desculpa, você está viciado em trabalho. É mais um excesso. Perfeito. E ainda, se o doutor lá receitou o remédio, toma. Nada de ficar dizendo que não vai tomar o remédio, né, doutor? Essa condição da medicação... A tecnologia, né, tá aí para você... Para você seguir. A questão da medicação é isso. Você precisa assumir que qual é o problema de tomar o remédio. E outra coisa, eu costumo brincar com os pacientes, né? Que bom que a gente está no século XXI, né? Porque se fosse no 17, essa sua pressão você ia morrer de AVC aos 42 anos, entendeu? Pronto, tá aí. Aí. Tá aí o resultado, né, de tantas pesquisas, tantos cuidados, bora se cuidar, doutor. São 8h59, 8h59. Eu não posso fechar o programa, estamos já em cima do horário, mas eu não posso fechar sem fazer essa pergunta. Ficou muitas outras de fora, mas eu queria muito encerrar com essa pergunta aqui sobre libido. Vivemos em uma era de muitas cobranças, de muitas comparações e um aumento da expectativa de vida, né? A gente vê aí que antigamente uma pessoa de 40 anos era uma senhora, né? Uma idosa. Eu queria que o senhor falasse a importância de consultar um cardiologista, consultar um médico antes de usar estimulante sexual. Isso. Eu queria deixar uma mensagem para as pessoas, né? Nesse caso é muito comum no homem, né? O estimulante sexual no homem. Eu acho que a gente precisa considerar o histórico, né? Social, cultural da problemática feminina no sentido toda a discussão da igualdade de gênero, do respeito. As mulheres, elas são historicamente desrespeitadas de várias maneiras, socialmente, o assovio, não pode botar uma roupa, né? O homem não é atacado, né? Então o homem não tem nem ideia que isso é um problema. Agora imagina você sair na rua e ficar todo mundo assoviando e chamando, e ô gostoso, ô lindão, ô não sei o que, entendeu? E é o que acontece com as mulheres, né? Então não entrando considerando essa questão, eu queria trazer também um outro lado do homem, que ele não fala. O homem vai para a caverna. A brincadeira que eu faço é assim, o homem vai para a caverna, a mulher liga para 3 amigas e chora e diminui o problema dele. O homem não. O homem é macho, não posso falar um palavrão aqui, mas ele se acha, né? Mas o que acontece? Ele vai ficando doente. Por quê? Porque ele precisa funcionar sexualmente, sim. Ele precisa funcionar financeiramente, ele tem que ser o cara. Exatamente. Tá? E aí ele se cobra.
Aí o que acontece? Como ele muitas vezes não consegue, e o fracasso é parte da evolução, e a gente fracassa, ele vai... Onde é que você acha um homem deprimido? No bar. No boteco. Entendeu? Então você vai num bar, você vai achar grandes super-heróis. Chega perto pra você ver. Vai lá na casa, conversa com a mulher, conversa com os filhos, você vai ver. Entendeu? É um fracasso. E a gente precisa trabalhar esse fracasso. Eu acho que esse que é o grande aspecto. A natureza masculina, o macho alfa, ele precisa se atualizar. Ele não pode ficar no High Sierra lá, o aplicativo lá de 2014, Sim. entendeu? Ou de 2007, ou de 88. Ele tem que se atualizar. O macho alfa, ele precisa desenvolver essa atualização do sistema. Se é igualdade de gênero, eu acho que a gente... E o grande problema, ele é feminino, mas há um problema masculino também. E eu vejo isso em consultório, Cláudio. E por que eu preciso falar isso? Porque o casal chega lá, o homem tomou 70 anos, toma 4 Viagra. Porque ele tem que funcionar aos 70 e poucos anos. Não foi feito para isso, né? Entendeu? E a mulher vira e fala, mas olha, eu só quero um companheiro, eu só quero amar, eu só quero amor, já deu, a gente já fez amor de tudo que é jeito. Eu não preciso mais disso. Entendeu? Mas o homem não atualiza. Ele fica naquela mentalidade adolescente em que ele tem que ser o garanhão. Eu não estou dizendo para a pessoa se contentar com a disfunção sexual. Não é isso. Sim. Mas eu estou dizendo que a música da Rita Lee, entendeu? Amor e Sexo. Escuta aquela música lá. Você vai te ajudar. Vai abrir um pouco a sua mente. Vai abrir um pouco a sua cabeça. Porque na hora que você está com um problema e coloca a sua cabeça no peito da sua mulher, entendeu? E chora, qual o problema? Entendeu? O homem não pode ser fraco. É ridículo isso. O cara é uma consciência sofrendo com esse vigor na cabeça. Às vezes é um vigor mal elaborado. Ele tem que ser macho, ele tem que funcionar, ele tem que. É uma cobrança em cima dele. E a grande mensagem que eu trago para os homens é o seguinte: pare de se cobrar. Se você quebrou financeiramente, se você está com um problema financeiro, qualquer outra coisa que é onde pega o homem, é no problema financeiro, cara, faz uma terapia, meu. Respira. Transcende essa parada. Não é agora, tá bom, então eu não vou mais dar valor pro dinheiro, não quero mais, entendeu? A pobreza é uma beleza. Não tô falando isso. Entendeu? Mas você precisa reciclar. O seu apego financeiro tá te fazendo criar essa situação. Nem sexualmente você tá funcionando mais. Por quê? Porque mais importante do que o sexo é a tua conta bancária. A tua conta bancária tá vermelha, acabou sua vida. Olha a distorção de valor. Não tem Viagra que dê jeito nisso. E aí a gente tem que fazer trabalho com psicoterapia. E quem que é o homem que quer a psicoterapia? É coisa de frouxo. É verdade. Entendeu? O cara pensa que é coisa de frouxo. Pois o cara não foi no consultório e falou que a academia era coisa de frouxo, de marica. Eu falei, meu filho, meu filho. Não é assim. Esse seu HD, assim, ó, além de quebrado, entendeu? Ele tá totalmente tem que desatualizado. Resetar esse HD, reseta, entendeu? Apaga tudo. Volta tudo. Volta tudo. Não dá para nascer de novo, não, né? Tem que voltar tudo, entendeu? 10 casinhas. Então acho que a síntese é essa, Cláudio. Esse tipo de medicação é uma grande ferramenta, ajuda demais. Eu prescrevo, vários amigos meus prescrevem, o cardiologista prescreve, mas ele precisa ser seguido de uma conversa. Entendeu? O entendimento por quê? Porque a gente vê gente jovem falando nesse medicamento. Toma um pra 1000, toma um azulzinho, fala-se muito nisso, né? Que não sei o quê. Porque esse negócio que quer ser super-herói, né? O cara tá com uma condição financeira boa, o cara tá lá fortão, o cara dá 30. Aí não, eu sou o cara, né? Exatamente, aí entra a situação do sucesso financeiro, eu costumo falar isso, né? Porque o cara chega lá, 42 anos, tá com uma grana legal, chega com a correntinha de ouro, reloginho de ouro, eu já viro pro cara e falo assim, vem cá, meu amigo. O seu problema vai aparecer daqui a 10 anos. Entendeu? Porque assim, ó, existe o cara tá o garanhão, às vezes tá casado, entendeu? E eu falo assim, meu amigo, eu só quero te dizer uma coisa, tá? A sua mulher vai te dar um pontapé, tu vai deprimir e vai infartar. Então assim, se eu fosse você, sossegava esse teu facho agora. Sossega aí, rapaz. Sossega o facho. Porque tem quem tá precisando do azulzinho, mas tem gente que não precisa e tá totalmente, entendeu? Desvairado, boquiaberto com o sucesso dele profissional. Tudo efêmero e é triste, né? Porque eu tenho pacientes assim, ó,
peri e pós. Pré-sucesso, cara quer, ambição. Sucesso, chegou, né? Aí tá difícil de administrar toda essa Exato. bagaceira. Aí ele entra nesse desvio, desvairou, né? Aí o que é o pós? O pós é, a família deu um pé na bunda dele, porque descobriu tudo que ele fez, aí quebra, aí o caos. Aí como é que você resolve? Entendeu? Como e aí colar? tem o caminho todo trilhado. Quando chega esse troço, tu sente o cheiro. Eu falo, amigo, vamos conversar, entendeu? Porque hoje você não precisa de Viagra. Amanhã nem Viagra vai te ajudar. Pronto. Tá aí. Doutor, que papo gostoso, quantas informações, quanto conhecimento. Muito obrigada pela sua presença, já são 9h08. Muito obrigada, eu lhe convido para vir mais vezes aqui. A gente tem que conversar ainda sobre esse livro aqui, ó, que é maravilhoso, Treinamento em Saúde Cardiovascular, já é a 2ª edição. Nós temos muita conversa ainda para colocar em dia. O doutor tem uma agenda super atarefada, super corrida, mas eu tenho certeza que um dia desses ainda vai dar para vir aqui na rádio para a gente conversar mais. Muito obrigado, desejo de um excelente final de semana e o nosso bate-papo foi muito proveitoso. Obrigado, Cláudio, obrigado, Moacir. A gente está à disposição para uma próxima conversa aí, tá? Obrigadão. Obrigada. E essa conversa foi com o Dr. Eduardo Martins, que é cardiologista, com abordagem comportamental. Você que escutou um pedaço da entrevista, não conseguiu assistir toda ela, chegou no carro agora, chegou no seu trabalho agora, fique tranquilo porque a nossa entrevista fica lá no nosso Facebook, também no portal da Rádio Clube, que é o nosso portal de notícias, e também sobe para o nosso YouTube. Então você vai poder assistir essa entrevista, rever algumas coisas que a gente falou aqui, que o doutor falou aqui, que é muito importante para a nossa saúde, para a nossa longevidade. Um excelente final de semana, fiquem com Deus, lembre-se sempre que a fé torna as coisas possíveis, não fáceis. Tchau, tudo de bom.